Prontíssimo, então vamos lá conversar sobre comportamento alimentar, tudo que os pais precisam saber. Sejam bem-vindos a essa live, né? Esse Meet, e vamos lá. Sim, boa noite. Posso iniciar, Dai? Sim. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Daiane, eu sou psicóloga. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento alimentar infantil, né? Como que se forma aí esse comportamento, da onde que surge, né, essas mudanças na criança aí, o que é que vocês podem fazer para melhorar também o dia a dia de vocês, que a gente sabe que os pais encontram muitos desafios aí na alimentação, né, das crianças. Chega muito para a gente aí essas queixas e essas demandas. Então, por isso que nós interessamos por esse assunto e vamos lá. O comportamento alimentar, pessoal, nada mais é do que a forma, né, como a criança se relaciona com a alimentação. E parte aí das experiências, do dia a dia, dos exemplos também que a criança tem em casa, né, dos pais, pois não adianta a gente cobrar da criança, sendo que a gente não é um bom exemplo para a criança. Cobrar que a criança se alimente de maneira saudável, sendo que nós não somos um bom exemplo, né? Então, este comportamento alimentar vai partir também do exemplo que a criança tem com os pais ou cuidadores, né? A gente sabe que as crianças também têm acesso, às vezes, a outras pessoas, outros adultos, né? Então, isso parte aí dessas pessoas. As emoções também, o ambiente, como a criança come, como ela se comporta, como ela está comendo, se é na frente da televisão, se a criança fica muito nervosa no momento da alimentação, no momento da refeição, isso tudo vai demandar da criança mais energia, acaba que a criança pode não querer comer se ela estiver nervosa, se ela estiver ansiosa, se for um ambiente onde ela não tem aquele acolhimento também. Então, aí embaixo está escrito, né? Ou seja, não é só sobre o alimento em si, mas sobre tudo que envolve o ato de comer, o momento da refeição, né? Pode passar. Existem dois tipos de fome, que é a fome emocional e a fome física. Na fome física, a fome física é aquela fome que vem aos poucos. Nós percebemos que estamos ficando com fome. E com isso, o nosso estômago ele começa a roncar, dá aquela sensação de fraqueza. A gente sente ali que estamos ficando sem energia, sem foco. A gente costuma até dar exemplo para criança que às vezes não gosta de comer antes de ir para a escola, aquela criança que estuda de manhã, não gosta de tomar o café da manhã. Eu falo sobre, né, a criança que fica com fome e não consegue nem prestar atenção na sala de aula. Então, aquela fome física, que a criança não consegue prestar atenção, vai perdendo energia, não consegue brincar. E essa fome, a gente não escolhe o alimento. A gente não tem a fome específica por um alimento. Já a fome emocional, ela vai aparecer de repente e é específica por um alimento. Ela vem acompanhada das emoções. Às vezes é para a gente poder saciar alguma emoção ali, tampar um tédio, um vazio. Um exemplo, a criança, quando está muito tempo ali entediada, por exemplo, no domingo, não tem nada para fazer, está ali deitada, já brincou, já mexeu no telefone, já jogou, e aí vira e fala, estou com fome. Pode ter acabado de almoçar, e aí passa uma hora, mais ou menos, a criança já fala que está com fome. E aí a gente percebe que a criança está agitada, que ela está entediada, então ela queria, ela está lidando com as emoções através da alimentação. Então, não é um momento de comer. E aí você oferece várias opções para a criança, e ela não quer nada daquilo que tem disponível ali. Porque a fome, ela é específica por alguma coisa. Às vezes por um doce, às vezes por algo que é mais gostoso, né? Então, a criança não vai ter uma fome emocional de uma salada. Ela vai ter uma fome emocional de algo em específico, né? Algo que ela gosta de comer ali. Então, é muito importante a gente estar atento aí a esse tipo de fome, né? Que a criança sente. Será que meu filho, ele sente muita fome mesmo?
Ou será que ele está entediado? Ou ele está ansioso? Tem criança que perde a fome, né? Quando fica ansioso, mas tem crianças que comem muito. Aquela criança que está muito triste ou está passando por algum episódio, eu atendo caso, por exemplo, de uma criança que chega da escola com muita fome, mas o ambiente escolar acaba trazendo muita ansiedade, um estresse muito grande. Então, a criança já chega da escola com aquele fardo, né? Segurou o dia inteiro. Pode ter comido na escola e já chega com muita fome, um nível exagerado de fome, e aí quer comer tudo que vê pela frente ali. E se a mãe oferece, né, algo saudável, né, um jantar, por exemplo, não quer. Nada tá bom, tem que ser algo específico ali, por exemplo, doce, né? Ou um salgadinho, algo que é gostoso para aquela criança. Próximo. O controle e a imposição. Seria, né, o exemplo daquela criança que manda. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se um dia a gente cede para uma criança que não quer comer alguma coisa daquela forma que você expôs para a criança ali, que solicitou para que ela comesse, nós temos que tomar cuidado para não criar um padrão de repetição. Porque se todas as vezes que você cede, né, que a criança chora, que a criança dá birra, você cede, você vai ensinar para a criança que ela consegue ganhar as coisas dessa forma. Então, a criança passa a mandar, né? Então, não adianta chegar para a gente e falar assim, olha, meu filho não come nada saudável. Tá, mas como que você oferece para o seu filho? Ah, já tentei uma vez, tentei duas vezes, ele não quis, então eu deixei para lá. Então, ele só come isso, que não é saudável. Então, a gente tem que também entender que o processo de controle tem que ser dos pais, e não deixar que a criança comande o ambiente de casa, porque acaba desestruturando todo o processo de vocês e dificultando também, né? Levando a problemas de saúde, inclusive, né? Próximo. Resistência a experimentar e aversão à novidade. Acontece muito das crianças terem a tal da seletividade alimentar, né? Então, a criança tem aquele medo, ela apresenta um medo muito grande de experimentar alguma coisa, apresenta até uma fobia, às vezes, né? Em alguns casos. A criança tem aversão à novidade, é aquela criança que se recusa de todas as formas a comer algum alimento novo, sempre está fazendo aquelas mesmas escolhas, não quer comer nada, fala às vezes que não gosta, sendo que nunca nem experimentou alguma coisa. Então, é importante a gente sempre estar conversando com a criança. Isso vem muito sobre os pensamentos da criança. Às vezes, a criança passou por um episódio traumático, onde levou ela a ter, né, um pensamento negativo sobre aquele alimento. Às vezes, a criança viu alguém falando alguma coisa sobre aquele alimento que não é bom, a experiência que ela teve, né, a experiência daquele meio ali que ela convive. Então, é importante você sempre tentar desconstruir o pensamento que a criança tem com os alimentos. Então, é importante você sempre oferecer para a criança, e quando a criança falar, não, eu não gosto. Tá, mas você já experimentou? Eu até já fiz algumas atividades com algumas crianças, de, por exemplo, mostrar para crianças vários tipos de alimentos, né, em desenhos, e a criança separa para mim qual alimento você gosta, e a criança separa qual você não gosta. E desses que você não gosta, qual que você já experimentou? Então, por exemplo, de uma lista de 10 que ela não gosta, que experimentou foi 2. E aí a criança já tem aquele pensamento, eu não gosto. E quando nós vamos conversar com a criança, a gente percebe que talvez a criança tenha uma resistência com a textura, com o cheiro. Então, tem outras questões que envolvem ali essa resistência. Então, a gente tem que tentar entender mesmo esse processo da criança. Por que essa criança tem resistência com esse tipo de alimentos? Né? E também não devemos desistir do processo. Sempre estar persistindo, né, para a criança comer, envolver a criança nesse processo também da alimentação, das escolhas, para que a criança tenha mais contato ali com os alimentos e às vezes se abra mais para poder experimentar, porque a gente deve quebrar os pensamentos negativos que a criança tem referente aos alimentos, porque provavelmente a criança pensa, o gosto é ruim, vai ser ruim, eu não vou gostar do cheiro, eu não vou gostar da textura. Então, a gente precisa entender o
o que é difícil para aquela criança ali com os alimentos que você está oferecendo. Porque existem várias formas de preparar um alimento, né? Então, o ovo, por exemplo, tem como a gente fazer ele de várias formas. Então, quando você vai oferecer o ovo para a criança, se você ofereceu de uma forma, você tem que entender por que a criança não gostou do ovo cozido. Ah, o gosto e tudo. Então, será que ela vai gostar mais do omelete, do ovo mexido? Enfim, então, assim, tem várias possibilidades, mas a gente não deve se fechar ali e não tentar, né, de outras formas. Pode passar? Comer em excesso ou comer por ansiedade. Muitas crianças, né, apresentam aí esse comportamento de comer demais, né? Como eu disse, a fome emocional acaba levando as crianças a terem aí esse momento de comer demais, tá muito ansiosa e vai descontar na alimentação. Então, às vezes, a ansiedade, ela é uma emoção comum. É uma emoção que é importante para todo mundo. A ansiedade, ela é um medo referente a situações que nós vamos enfrentar no futuro. No futuro pode ser daqui a pouco. Então, nós já temos aquele medo ali, a gente cria aquela emoção dentro da gente do medo referente a alguma situação que nós vamos vivenciar. E isso acaba gerando em nós pensamentos negativos. Então, nós ficamos pensando, por exemplo, uma criança que vai fazer uma prova amanhã. Ela pensa assim, nossa, a prova vai estar difícil, eu não vou conseguir. Então, os pensamentos já ficam negativos, porque a pessoa que é muito ansiosa acaba tendo pensamentos negativos. Então, ela começa a ter esses pensamentos. E o que é que ela quer fazer? Descontar isso na comida. Então, ela vai comer muito, porque ela quer parar de pensar naquilo dali. E quando ela come alguma coisa, que provavelmente é uma coisa gostosa, ela vai estar se desligando desses pensamentos e ficando bem, se sentindo bem, né? Ela não tem aquele autocontrole, por exemplo, né? Pega uma barra de chocolate, come tudo, pega um pacote de biscoito e come o biscoito todo, nem vê comendo, né? Então é a criança que não tem aquele autocontrole ali também na hora da alimentação, na hora de comer. Então, a ansiedade não é uma emoção ruim, ela nos previne. Quando nós temos a ansiedade, nós estamos nos prevenindo da situação que a gente vai vivenciar. Então, a gente se previne. Ou seja, se a criança tem a prova, como que ela vai se prevenir? Estudando. Então, se a criança é muito ansiosa, passou ali dos limites, é aquela criança que começa a ter sintomas físicos. A criança que pode começar a ter sudorese excessiva, dor de barriga, vômito, taquicardia. Então, assim, tem vários sintomas que são da ansiedade. Então, a partir do momento que essa ansiedade, ela leva a criança a comer em excesso ou a ter prejuízos na sua rotina, no seu dia a dia, essa já é uma ansiedade que não está legal aí. Então, já é a ansiedade que preocupa a gente. Então, como que nós vamos também perceber, né, qual que é o nível ali aceitável da ansiedade? É observar se a criança acabou de comer e está comendo em excesso, se a criança está tendo autocontrole, se a criança está entendendo o momento que deve parar de comer, né? Se ela entendeu ali os sinais de fome e saciedade do próprio corpo. Então, é observar mais o seu filho, porque às vezes a gente vive muito no automático e não percebe. Quando a gente vê a criança engordou demais, ou a criança emagreceu demais. Então, assim, esse é um processo que a gente tem que observar, tá? Pode passar. Birra nas refeições ou manipulação. Entra muito, né, na outra questão lá, onde a gente fala sobre os padrões, né, que a gente vai permitindo. A criança, às vezes, fala alguma coisa, ela é ouvida demais, e aí, pronto, né, tudo é do jeito que ela quer. Então, o que a gente deve considerar, né? Nós devemos considerar que existe um meio termo entre uma criação punitiva e aquela criação onde você ouve o seu filho, né? Então, é importante nós ouvirmos a criança, porque às vezes a criança não participa do processo da alimentação, porque isso daqui a gente está falando de uma criança que já sabe explicar o que gosta de comer, o que não gosta, já sabe dizer ali, né, fazer uma lista junto com a mãe ali do que gosta e o que não gosta. Então, essa criança pode se expressar, né? Então, às vezes, a criança não tem essa oportunidade de se expressar. E aí que entra as birras, né? Porque a criança não foi ouvida, a birra vem por isso. A criança não foi ouvida,
e ela deve seguir uma regra que ela não quer seguir. E aí vem o processo difícil, né, de casa ali, né, o momento da refeição se torna muito complicado. Então, é importante a gente colocar a criança mais no processo, envolver a criança nesse processo, para que ela tenha aí opções de escolha, que você entenda mais o caminho que deve seguir, né? Porque as birras, elas vão ser contidas quando você entende o que a criança quer. Mas, claro que nem tudo vai ser como a criança deseja que seja. Então, o que é que a gente pode fazer? Sempre que a criança tem uma birra, a birra é sempre momentânea, tá? Então, sempre que, por exemplo, a criança está aqui, viu meu celular, e aí chora querendo o celular, você pode fazer trocas com a criança. Olha, não, agora você não vai mexer no celular, agora você vai tomar banho, por exemplo. Agora você vai tomar banho. Então, você leva a criança para outro caminho, outro lugar que seja mais interessante para ela. Um exemplo, no caso das refeições, o que, que você pode fazer? Se tem ali, se você quer que a criança experimente uma cenoura, e a criança não quer, e tem macarrão, e a criança gosta, então você vai para o macarrão primeiro, né? Leva a criança para um alimento que ela já tem familiaridade, onde ela gosta de comer, e depois você brinca com aquele alimento ali. Existe muito essa questão também de resistência familiar do brincar com a comida, e isso deve ser tirado aí, né, quebrado aí esse tabu de que não deve brincar com a comida, porque é a forma que a criança experimenta e é a forma que a criança aprende também a ter o contato com os alimentos, tá bom? Perfeito. Agora nós vamos para os estilos parentais. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá? Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Renata Lopes, eu sou nutricionista materno-infantil. E a gente vai trazer algumas informações aqui voltadas para o comportamento alimentar também, mas bem voltado para aquilo que vocês podem vivenciar no dia a dia, tá? Então, primeira coisa, gente, não é para você se sentir julgado aqui, mas é para trazer a reflexão sobre esses estilos parentais, tá? Então, nós temos 4 estilos parentais: responsivo, controlador, permissivo e o estilo parental não envolvido. O estilo parental responsivo, ele é considerado o estilo parental adequado, o que vocês deveriam buscar de práticas para trabalhar aí com as crianças. Então, como que é esse estilo parental responsivo? Os pais orientam a alimentação da criança, eles estabelecem limites, comem como modelo e conversam sobre comida de forma positiva e eles respondem aos sinais de fome da criança. Então, entender esses sinais de fome e saciedade vai ser muito importante. O pai que é controlador, ele tenta controlar a alimentação da criança de todas as formas, restringe alimentos da criança, pressiona a criança para comer, suborna a criança com recompensa, ignora os sinais de fome da criança, né? Essa parte aí de suborno da criança é a coisa mais comum que existe, né? Você só vai comer a sobremesa se terminar de comer toda a refeição, né? Então, esse suborno, difícil a pessoa que nunca ouviu isso dos pais, né? Mas a gente tem que tentar não trazer essa questão para a criança, né? De troca, tá bom? Então, nunca pressionar, nunca tentar controlar aí a alimentação da criança. O permissivo ou indulgente é aquela família que não estabelece limites, que a criança come, que alimenta a criança com o que, onde e quando a criança quer, tá? E aí a gente inverte papéis. Os pais é que decidem o cardápio, os pais é que decidem onde vai comer e o horário que vai comer. A criança pode estar envolvida no cardápio? É claro que pode, vai ser muito legal se vocês fizerem isso, né? Mas a criança ela não determina o cardápio do dia, tá bom? E esses pais também costumam ignorar os sinais de fome da criança. Ou fornece alimento toda hora, né? Então, não passou nem 2 horas que a criança almoçou e já está oferecendo comida de novo. Ou então é aquela família que a criança fica 4, 5, 6 horas sem comer
e que não oferece, né, a refeição para a criança, tá? E temos o estilo parental não envolvido. São famílias que desistem das responsabilidades alimentares, não estabelecem limites, ignoram sinais de fome ou as necessidades físicas e psicológicas da criança, tá? Então fica aí a reflexão de como temos agido aí em casa com as crianças, tá bom? E aí eu trouxe um exemplo de uma situação para vocês. Olha o exemplo. A criança recusa o brócolis servido no prato. Que situação comum, né, gente? Tem dia que a criança simplesmente, você come brócolis todos os dias, mas um dia determinado a criança simplesmente fala que não gosta, né? Como que os pais do estilo autoritário vão agir? Você vai comer o brócolis, sim, e só sai da mesa depois que o prato estiver limpo. Normalmente, a família que tem esse estilo mais autoritário vai agir dessa forma. Qual que é o impacto disso? A criança vai comer por medo e por obrigação, e isso pode gerar aversão ao alimento e à refeição, ao momento de refeição. São crianças que vão fugir, hora do almoço, nossa, ela vai sair correndo, porque ela não quer nem sentar na mesa, porque já sabe que vai vir pressão por aí, né? Então, também são crianças que não vão aprender como comer, elas comem por obrigação. Elas não passaram, né, por esse processo de aprendizado, tá bom? De alimentação. O estilo permissivo, que é aquela família que tem falta de limites e excesso de liberdade na alimentação da criança, vai falar o seguinte: ah, tudo bem, então deixa para lá. Quer que eu faça nuggets para você? Esse é o estilo permissivo, que vai permitir que a criança faça tudo o que ela quer e que simplesmente vai ignorar aquela situação ali que está acontecendo, tá? Qual que é o impacto disso? A criança entende que pode recusar o que não quer e será atendida com outro alimento, reforçando aí a má alimentação, uma seletividade, e entra naquilo que a Daiane acabou de explicar. Se você cede e a criança percebeu que todas as vezes você vai ceder, ela vai continuar negando e fazendo trocas com você, ok? O estilo negligente é aquela família que não tem muito envolvimento, né? Nem atenção aí com a alimentação e nem com as necessidades da criança. E o responsável muitas vezes nem percebe que a criança não comeu brócolis. A criança pega o brócolis, joga longe e a família finge que nem viu nada, ou realmente, às vezes, nem está vendo mesmo, né? Porque é uma família que não se envolve com esse processo de má alimentação da criança, tá? Que tanto faz, tanto fez. Esse eu tenho certeza que não é ninguém que está aqui, porque se você está aqui numa quinta-feira à noite assistindo live sobre comportamento alimentar, é porque você se importa com a alimentação do seu filho, né? Qual que é o impacto desse estilo parental negligente? Falta de vínculo e falta de supervisão alimentar. Isso pode comprometer o aprendizado alimentar da criança e também a saúde no geral, né? Será que essa criança está recebendo os nutrientes que ela precisa? Né? Então, esse impacto aí é bem grande. E nós temos o estilo participativo, autoritativo ou responsivo, essas três palavras são a mesma coisa, que é o ideal. Então, vamos lá. A criança recusou o brócolis. O que a família pode falar, né? Pode conversar com a criança. Tudo bem você não querer agora. Que tal colocar no cantinho do prato e sentir o cheiro? A gente pode experimentar de novo outro dia. Essa é uma forma de lidar com a recusa alimentar, ok? Primeiro, você não impôs que a criança tem que comer, mas você também não excluiu o brócolis do prato, ok? Muitas crianças não comem nada enquanto o brócolis não estiver lá. E aí eu gosto de deixar do lado um pratinho do desafio, como se fosse um pires, tá bom? Um pratinho pequeno. Beleza, você não quer o brócolis? A criança mesmo vai pegar o brócolis com a mão dela, né? Ou com o garfo, com a colherzinha dela, e ela vai colocar esse brócolis no pratinho do desafio. E aí, em determinado momento da refeição, a gente pode sugerir que essa criança encoste para ver se está crocante, sinta o cheiro desse alimento, porque são passos aí para aproximar a criança desse alimento, tá bom? E esse ponto aí, ó, a gente pode experimentar de novo outro dia. Gente, vocês concordam comigo que falando dessa forma, a criança se sente confiante, confortável de falar não, de expor o que ela está sentindo? Quando eu minto para a criança, quando os pais, né,
negligenciam aí, né, o que a criança está sentindo ou simplesmente desiste, você também desiste da oportunidade de entender o que seu filho sente. Para pensar nisso? Na alimentação, né, tudo que acontece também é oportunidade para vocês desenvolverem um vínculo familiar, para vocês desenvolverem um momento de refeição adequado também, né? E qual que é o impacto disso? Respeita o tempo da criança, mantém um alimento presente, sem excluir esse alimento do prato, promove segurança e autonomia alimentar. Então, essa criança sabe que ela pode falar o que ela quiser com os pais, que ela vai ser ouvida, né? Isso traz muita confiança, inclusive não só para o fator alimentação, tá? Para outras coisas também. E às vezes até muito graves, tá? Importância do exemplo familiar. Olha que frase forte, gente. Seu filho aprende mais com o que você faz do que com o que você diz, e é exatamente isso. Você pode falar, mas o seu exemplo, o que você faz, vai ser muito mais eficaz do que aquilo que você fala. Se os pais comem frutas, legumes e mantêm uma rotina alimentar equilibrada, a criança vai seguir o mesmo caminho. Quando a família senta à mesa, sem distrações, com prazer em comer bem, o aprendizado acontece de forma natural. Agora, para pensar numa família que a mesa virou campo de batalha, que é briga dos pais, aí tem papagaio, cachorro, todo mundo brigando ali no meio, e vira aquela confusão, né? Vem a avó dar pitaco também, como você está lidando com a alimentação do seu filho, né? Então, vira aquela situação complicada, tá? E aí a gente tem que pensar nisso. Como que está o momento à mesa da sua família? Como que a criança, né, está sendo ali, como que ela está lidando com aquele momento de refeição? Será que está confortável para ela estar sentada à mesa? Ok? A gente precisa refletir isso. E comer bem começa no prato dos adultos e não no prato das crianças, porque o exemplo faz toda a diferença, tá? E olha só essa charge que eu trouxe para vocês. Como o ambiente impacta nas escolhas alimentares. Nós temos a Mônica com a mãe dela, o Cebolinha com a mãe dele e a Magali com a mãe dela. A mãe da Mônica, a Mônica falou: mãe, o que fez para o almoço? Observa bem essa cena, gente. Depois, o Cebolinha, o que a senhora fez para comer? Observa essa cena. E olha a família da Magali, como que está a mesa. E olha o que a Magali falou. Mãe, o que a senhora deixou de fazer para o almoço? Às vezes a gente coloca tanta opção para a criança, né? Tem que fazer tanta opção diferente para ver o que a criança come, que fica até difícil de escolher ali o que vai comer, tá? Então, cuidado com o excesso na variedade também, tá bom? Porque, né, a gente pode acontecer duas coisas. Ou a criança vai comer de forma exagerada, porque ela vai querer comer um pouquinho de cada coisa, e aí vai acabar exagerando na quantidade, ou pode ser o contrário, né? Quando a Daiane fala da ansiedade, que a ansiedade pode levar ao comer menos do que deveria, né? A criança pode sentir dificuldade entre tantas escolhas ali e optar por simplesmente nem comer nada. Ok? Rotina é um outro ponto muito importante. Rotina é segurança para as crianças, tá? As crianças, elas precisam de previsibilidade para sentirem seguras. O que é previsibilidade, gente? É a criança simplesmente saber o que vai acontecer no dia. Simples assim, né, filho? Hoje você vai acordar mais cedo, tá acordando mais cedo, porque a gente vai no médico, depois a gente vai passar no supermercado, a gente vai voltar aqui para casa, almoçar, porque você tem escola daqui a pouco, né? Então, explicar para a criança o que está acontecendo, mas o dia a dia corrido, o que acontece? Coloca a criança debaixo do braço, vamos embora que nós estamos atrasados, né? E nem explica para a criança o que está acontecendo, tá? Ter horários definidos para as refeições também vai ajudar a regular a fome. Gente, cuidado com o belisco. Tem criança que toma café da manhã e durante a manhã inteira come biscoito, iogurte, tudo que vê pela frente e não vai almoçar mesmo. Por quê? Porque não tem fome para comer. Ok? Então, é importante ter horários e ter ali, mais ou menos, né? O que você vai comer? O café da manhã, vai ter um carboidrato, uma proteína, uma fruta. No meio da manhã, a gente vai comer uma fruta. O almoço é o pratinho completo em nutrientes, né? Tem um lanche à tarde, o jantar. O que vai comer
Vamos supor que a criança ficou com fome, né, antes de dormir, o que vai ser esse tipo de lanche da noite, né? Então, explicar, deixar tudo claro para a criança, né? Ah, eu quero biscoito. Não, mas agora é hora da fruta. Você pode biscoito outro momento, né? À vontade, Dari. Eu queria falar também que eu esqueci, né, na parte da ansiedade ali, de falar que o ambiente também, né, acaba trazendo a ansiedade para a criança, né? Como você explicou aí, a mãe tá corrida, não tem uma rotina, então se o ambiente está desestruturado, a criança vai ficar ansiosa e acaba não comendo direito, ou comendo muito rápido, não entendendo, né, os sinais de fome e saciedade, que é de extrema importância, né, que a Renata pode falar aí para vocês. Então, assim, é importante a gente ter um ambiente de tranquilidade, a paz ali na hora das refeições, né? Acordar a criança mais cedo, ou a gente acordar mais cedo também para preparar a alimentação. Então, ter uma rotina onde a criança tem paz e não ansiedade e estresse no momento de comer. Porque se você fica o tempo inteiro falando que a criança anda rápido, que a gente está atrasado, isso vai gerar ansiedade para a criança. E tem muitos casos que a criança chega na escola ansiosa, né? A criança já chega na escola agitada. Então, é importante a gente ter esse hábito aí, essa rotina, né? É onde a gente tem tempo, né, para a criança ter um momento de comer com calma, para não gerar aí esse processo, né, essa ansiedade aí nesses momentos. E fica a reflexão, né? Será que seu filho está levando o prato de comida, né? Uma vasilhinha dentro do carro para comer a caminho da escola, né? Será que a criança está tendo tempo suficiente para comer ali com calma, mastigar direito o alimento, né? Ou está tendo que ser tudo correndo, né? Vamos que a gente está atrasado, né? Então, reflitam sobre isso, sobre como tem sido essa rotina de vocês, tá bom? E quando a alimentação, ela vira parte dessa rotina, comer bem vai ser algo natural, né? Ah, Renata, mas é simples. Vocês concordam comigo, gente, que é simples? É simples isso. É eu ter horário para fazer as coisas. Só que no dia a dia não tem nada de simples. Pelo contrário, né? É muito difícil a gente conseguir manter uma rotina, né? Mas é algo para você colocar aí no seu quadro de metas para tentar incluir no seu dia a dia, tá bom? Não precisa que o horário seja rígido, né? Tem que ser 8 horas, pode ser 8h15, né? Vai ter dia que vai acontecer atrasos mesmo, mas evitar disso. Você combinou o café da manhã 8 horas, 10 horas da manhã ele vai tomar café da manhã, para 11h30 almoçar para ir para a escola, né? Então, isso precisa estar bem estruturado, tá bom? E a alimentação organizada significa uma criança mais confiante e cooperativa, tá? Quando a criança ela já sabe o que vai acontecer, ela vai conseguir acordar e ir sozinha escovar o dente. Ela sabe que depois da fruta da manhã, do meio da manhã, ela tem que tomar banho para ir para a escola. A guerra, a briga de casa pode ser muito menor se você estruturar uma rotina com seu filho. E essa rotina ela também pode ser visual. Você pode colocar imagens, né, de sequência. O que vai acontecer depois do quê? Isso ajuda demais as crianças, principalmente as crianças não verbais, né? A gente vai conseguir muito trabalhar com as imagens, tá? E aí, olha aqui embaixo. Agenda, né? Correndo. E a gente tem que evitar isso, tá bom? O poder das falas. O poder das falas. Gente do céu. Tenho certeza que todo mundo aqui ouviu alguma coisa quando era criança e que essa frase ficou marcada até hoje na sua vida. Você ouviu que você não deveria comer tanto assim. Você ouviu, nossa, essa criança é chata para comer. Você ouviu, né? Ai, credo, comendo de boca aberta. Ai, credo, empurrando a comida com o dedo, né? No prato. Então, tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma lembrança de algo que vivenciou. E quando a gente pensa na criança, ela também vai ter lembranças lá na vida adulta. Então, o que a criança vive hoje é o que ela vai ter de experiência para a vida adulta, tá? A gente precisa lembrar isso. Magali, em ponto de vista. Mãe, estou com fome, mas filhinha, você acabou de almoçar. Qual que seria a forma ideal aqui, gente, dessa conversa, tá? Acolher essa criança.
Acolher essa criança, não continuar lavando vasilha como se nada tivesse acontecendo. Acolhe ela antes que isso vire uma gritaria, uma pirraça, que depois a criança vai nem entender porque ela está chorando mais, já até esqueceu o motivo que era, tá? Então, acolhe essa criança. Ah, mas beleza, ela acabou de almoçar. Vamos entender se você está com fome mesmo? Vamos beber um copo de água? Será que você não está, né, com sede, né? Ah, você acabou de almoçar, o que você acha de comer metade de uma maçã, né? Então, negocia com a criança, entende o que está acontecendo com ela, né? Quantas vezes nós, quando éramos crianças, gostaríamos de ter alguém só para ouvir a gente, né? Então, acolha o que está acontecendo com essa criança, isso vai fazer total diferença, tá bom? E aí, a gente trouxe aqui para vocês o que fazer e o que não fazer nas situações aí do dia a dia com as crianças, tá? Então, o que a gente deve fazer? A gente deve respeitar esses sinais de fome e de saciedade da criança, né? E sempre perguntar, será que é fome mesmo, filha? Vamos pensar, você acabou de comer? O que você acha, então, de comer 2 uvas, 3 uvas? Né? Tentar negociar com a criança alguma outra forma aí, ou algum outro tipo de refeição. Oferecer variedade sem pressão, né? Então, não tem que comer brócolis, não, gente. Para pensar aí, todo mundo tem um alimento que não gosta de comer. Tenho certeza. Vai ter gente que é jiló, vai ter gente que é quiabo. Imagina, você sendo obrigada a comer uma coisa que você não gosta, né? Nesse fator aí, escolhas, né, e gosto pessoal, eu gosto sempre de dar o exemplo de outros países, né? Tem país que come espetinho de barata, espetinho de escorpião. Para a gente isso é normal? Não é de jeito nenhum, passo longe. Nem a grelha ali que está fazendo carne normal, que tem escorpião, eu não vou querer comer, entendeu? E aí eu quero que você entenda que para a criança é como se fosse isso. A criança que está um tempão sem comer brócolis é como se você tivesse colocado um escorpião no prato para ela, porque é novo, é diferente, é estranho, é esquisito, tá? A criança que está há muito tempo sem comer, né, sem comer o verdinho, por exemplo, que é muito comum, para a gente começar a incluir isso na alimentação, demora. E demanda um passo a passo, um processo, ok? Para isso, eu preciso o quê? Criar um ambiente alimentar agradável e acolhedor novamente. Será que as crianças estão sendo acolhidas? Será que elas estão sendo ouvidas? Será que o ambiente da mesa está agradável para que ela queira ficar lá? Tá? Envolver a criança nas escolhas e no preparo dos alimentos, né? Vocês podem fazer cardápios com antecedência, preparar os alimentos, pedir ajuda da criança para cozinhar. Esses dias a Daiane estava lá com a sobrinha dela, né? Preparando o almoço. E isso é sensacional, é oportunidade para a criança. Tem uma frase que eu sempre repito: quando a gente participa da organização de uma festa, a gente não falta. O que isso quer dizer? Quando a criança prepara o alimento, fui eu que fiz. A chance dela comer é muito maior do que simplesmente chegar um negócio ali que ela não sabe de onde veio, não sabe o sabor que tem. Entende? Então, acolham a criança também no preparo dos alimentos. Tem que ser todo dia? De jeito nenhum. Sei que todo mundo tem vida corrida. Faz uma vez na semana. É o domingo que você tem? Ótimo. É o sábado que você tem? Ótimo. Mas tira um tempo com seu filho, né, para preparo dos alimentos. Comer junto, compartilhando experiências alimentares. Gente, comer junto é diferente de alimentar a criança. Tem gente que está tão corrido que já fala assim, abra a boca que eu mesmo vou te dar, porque nós estamos atrasados, né? E aí já sai colocando comida na boca da criança, e isso não é comer junto, isso é alimentar a criança. Comer junto é você sentar à mesa também, com o seu prato e comer enquanto a criança come. Com quantos anos a criança consegue comer sozinha? 1 ano e 6 meses. Essa criança já tem coordenação motora para alimentar sozinha, nem que seja com colher, né? Claro que garfo e faca vai ser por volta de 4 ou 5 anos. Mas com 1 ano e 6 meses, a criança ela já consegue ter autonomia alimentar, ok? Então, incentive que a criança coma sozinha, tá bom? Estimular a escuta interna e o comer intuitivo. O que é isso, escuta interna? É que a criança reconheça os sinais. Será que eu já estou satisfeito? Será que eu preciso comer mais? Quando você fala assim, vamos lá, filho, mais uma colherzinha, e a criança já está satisfeita, você está atrapalhando o sinal de fome e de saciedade dessa criança.
A criança está reconhecendo, estou satisfeita. Quando ela tem que comer mais só para te agradar, ela está comendo mais para te agradar e não porque ela precisa, ok? Então, essa escuta interna, sentir o que o meu corpo fala, também faz parte da educação, ok? Ter paciência com o tempo e de aceitação dos alimentos, né? As crianças, elas podem demorar um tempo mesmo para começar a experimentar, mas depois, gente, quando ela entende que o ambiente é acolhedor, quando ela entende que existe segurança, quando existe uma rotina, fica mais fácil para ela. Reconhecer a alimentação como experiência biopsicossocial. O que significa isso? A alimentação é algo biológico, fome, ela é algo psicológico, emocional, e ela também é social. No ambiente que a gente está, a tendência é a gente querer fazer parte dele, é querer comer o que os outros estão comendo para ter comunhão. Então, esse social também importa muito, tá? E o que nós não devemos fazer? Não devemos forçar a criança a comer ou ignorar a sua saciedade. Insistir em alimentos como se eles fossem obrigatórios, né? O caso do brócolis que eu falei. Usar ameaça, punição ou recompensa com a comida, né? Recompensa, se você comer tudo, vai ganhar sobremesa. Punição, você não vai brincar enquanto não terminar de comer. E ameaça, se você não comer, não vai brincar. Ok? Cuidado com isso aqui, tá bom? Excluir a criança do processo de escolha e de preparo também não é legal, né? Todo dia, gente, eu vou conseguir fazer com que a criança participe de tudo? Não tem jeito, né? Mas, o dia que for possível, se organize e priorize isso, porque isso faz parte da educação alimentar, tá? Fazer refeições apressadas, isoladas ou com distrações. Muita família está usando celular durante a refeição para distrair a criança. Às vezes coloca lá o desenho para a criança rir e na hora que ela ri, abre a boca e entra uma colher. Isso não é gentil com a criança, ok? Então, cuidado com a forma que vocês estão oferecendo os alimentos para a criança, tá bom? Definir a quantidade que a criança deve comer sempre. Ah, Renata, mas como eu vou saber a quantidade? Tem como. No consultório tem jeito da gente saber quanto em calorias ela precisa, quanto que é o recomendado por idade, né? Ali em quantidade para essa criança comer. Será que a criança está com baixo peso ou está com peso adequado? A gente consegue saber, sim, quanto ela deve comer. E o que não deve ser feito, gente? Encher o prato dessa criança, tá? Senão você não consegue ter noção do quanto ela comeu. Coloca pouquinho. Um pouquinho de arroz. Começa a usar a colher de sopa para servir o prato do seu filho. Uma colher de sopa de arroz, uma colher de sopa de feijão, uma colher de sopa de carne, uma colher de sopa de cenoura e uma colher de sopa de couve. Perfeito, o prato está completo em nutrientes, ok? E se a criança quiser mais, você vai servir mais com os mesmos nutrientes. Desistir rápido quando ela rejeita um alimento. Gente, eu sei que não é fácil, mas desistir não pode ser opção para vocês, ok? Já parou para pensar se seu filho bebe um copo de cerveja, seu filho de 3 anos bebe um copo de cerveja, você vai desistir de fazer seu filho não tomar? Duvido. Você vai correr e tirar da mão dele. Essa mesma rapidez que a gente tem para isso, tem que ter para entender, olha, tem alguma coisa acontecendo, meu filho não está aceitando a alimentação, eu preciso fazer alguma coisa. Tratar a comida apenas como combustível ou como recompensa. Às vezes a comida é recompensa também. Filho, vamos lá, né? Fazer aí o dever de casa que você vai ganhar uma barra de chocolate quando você terminar, né? Nunca recompensa deve ser alimento, tá, gente? E também como combustível, né? Para atingir algo que eu desejo da criança, né? Dai, você tem alguma contribuição aí? Eu não te ouço, só eu que não te ouço. Não, eu estava desligada. Não, nenhuma consideração. Ok, perfeito, então. E aí a gente queria convidar vocês, né? No dia 28 de junho, 28 do mês que vem, tá? A gente vai fazer uma oficina culinária da Turma da Mônica. Quem ainda não conhece as oficinas culinárias que eu e a Daiane, que a gente faz, né? A gente sempre envolve tudo isso que a gente explicou para vocês.
emoção e alimento, né? As crianças sempre levam para casa um caderninho de atividades, né? Um material ali que a família vai conseguir aplicar depois em casa. E é sempre com algum ensinamento importante aí para as crianças, tá bom? Então, fica o convite para vocês e compartilhem, né? Já já a gente vai postar aqui sobre essa oficina, a gente ainda não compartilhou. E a oficina vai ter como tema Turma da Mônica. E toda vez que nós temos um tema da oficina, o objetivo, gente, é a gente usar os personagens para ensinar sobre emoções e sobre alimentação. Vocês perceberam que lá atrás, quando a Daiane falou aqui essas caixinhas, tem tudo a ver com o personagem? Resistência, o medo do cascão, a melancia, né? A Magali que come em excesso, né? A melancia, a cebolinha que tem muito forte a questão da manipulação, né? Então a gente sempre trabalha com as crianças, a gente só usa, né? O desenho animado, o filme, para chamar a atenção da criança, mas o assunto sempre é sério, como é esse aqui de hoje, ok? Sim. Muito legal. Vou encerrar agora a gravação. E aí, pessoal, eu quero que vocês fiquem